O líder Flamengo visita o São Paulo no Morumbi. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogaço. Vamos te dizer agora no Bet do Dia. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bet do Dia para falar de Série A e tem jogaço neste sabadão à noite, nos embalos de sábado à noite lá no Morumbi, São Paulo e Flamengo, duas equipes que estão na parte de cima, o Flamengo inclusive é o líder da competição. Quem vai me ajudar na análise desse jogo? É ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Vamos que vamos analisar esse duelo de gigantescos clubes do futebol brasileiro. Equipes que disputaram a final da última Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo entre em campo pelo Brasileirão. Segundo turno começando, duas equipes que estão muito bem no topo da tabela. Quem será que leva a melhor? Vamos nos detalhar melhor no contexto dessa partida, trazer estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, ficha técnica do jogo, sábado, 3 de agosto, 9h30 da noite, lá no Morumbi. Jogo pela 21ª rodada, conhecida também como segunda rodada do segundo turno. Bom, vamos ver como chegam em números as duas equipes. O Flamengo que venceu, venceu seus últimos 4 jogos, incluindo um pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, uma vitória boa, 2-0, jogou melhor, O Palmeiras teve poucas chances, melhor, foi melhor. O Palmeiras mal finalizou, não finalizou no gol, As suas finalizações não foram no alvo. O São Paulo não havia vencido seus últimos 3 jogos, mas conseguiu vencer pela Copa do Brasil o Goiás por 2-0, encaminhou bem a classificação, pegou um time ali de Série B, um adversário bem mais tranquilo e deve se classificar para as quartas de final para tentar conquistar o bicampeonato. No Brasileirão, o Flamengo líder com 40, o São Paulo é o sexto ali com 32, fechando o G6. Ataques bem fortes, Duas equipes ali com o Flamengo superior a 1,5, o São Paulo bem próximo disso. As defesas também, números bem parecidos. O Flamengo que tem o melhor ataque desse Campeonato Brasileiro, não é o líder à toa da competição. Agora sim, eu relativizaria um pouco o fato da média de gols sofridos, que eu acho relativamente alta, tá? Ali uma média de gol por jogo, a gente tá falando de um time que é líder e do outro que é sexto, relativamente alta. Tendência de gols eu esperaria para esse confronto, tá? A gente cita aqui a questão da Copa do Brasil, que pode influenciar, mas foram duas equipes que fizeram bons resultados nas partidas de ida, Venceram seus jogos aí por 2-0. Eu acho que o São Paulo dificilmente vai poupar nesse jogo porque tá com a classificação bem encaminhada, Pegou o Goiás, acho muito difícil, não querendo menosprezar o Esmeraldino, mas há uma discrepância muito grande entre as equipes. São Paulo já fez um bom resultado dentro de casa, o Goiás é um time ali que tá no meio da tabela, mais ou menos ali da Série B, então acho difícil o São Paulo poupar para esse jogo, tá? O Flamengo eventualmente pode até acontecer. Eu acho que o Flamengo é mais provável poupar mais do que o São Paulo. Sim, sem dúvida, até porque o Flamengo, assim, não tá nada ganho, velho. A gente tá falando de um jogo contra o Palmeiras, que é uma das equipes mais vencedoras do futebol brasileiro dos últimos anos. Então a gente tem que colocar isso na conta aí, uma possível alteração aí no esquema do Flamengo, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes, vamos ver estatísticas relacionadas às duas equipes nos últimos jogos? Bom, nos jogos de São Paulo, tendência de poucos gols, pelo menos nesse recorte recente, dos 4 jogos, em 5, em 4 dos 5. Quase que não sai. Nos últimos 5 jogos do Tricolor, a gente teve no máximo 2 gols em cada partida. Já o Flamengo não passou em branco nos seus últimos 18 jogos, Nos últimos 18 jogos do Flamengo, contando aí todas as competições, o rubro-negro carioca deixou pelo menos um golzinho e o Pedro deixou gol em quase todos esses jogos também, Cara, Pedro fez gol em 8 dos últimos 10 jogos, absurdo. Já nos confrontos diretos, tendência de poucos gols, Menos de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos entre eles. E aí, Matheus, o que pode prevalecer? Os ataques? Assim, como a gente jogo mais disse, equilibrado. Eu acho que Pedro, por exemplo, é um jogador que pode acabar sendo poupado para esse jogo, tá? O Flamengo pode poupar. Eu não acredito que o Flamengo vá reservão, assim, para o confronto. Deve poupar uma peça aqui, outra ali, Vai revezar ali os goleiros, provavelmente o Rossi volta para a titularidade. Deve fazer algumas alterações. Nada que eu acho que impacte muito aí, porque o futebol realmente do Flamengo vem muito sólido, A proposta do Flamengo vem muito boa aí nas últimas partidas. Então tudo vai depender das odds. Vamos chamar ele? Momento Bet Nacional? Vamos ver o que as cotações no site nos reservam? É um favoritismo do São Paulo, Leve favoritismo do São Paulo. Fator casa, E eu acho que também, você citou muito bem, a probabilidade de poupar jogadores eu acho que é maior do lado do Flamengo. São Paulo joga em casa também, então... É forte no Morumbi, velho, São Paulo? Tem que fazer valer, Já não vence há 3 jogos no Brasileirão. O Palmeiras, se o São Paulo quer sonhar com o título, por exemplo, ainda,
e me parece que o técnico de São Paulo é bem ambicioso nessa questão, acho que é um jogo para tentar vencer e diminuir ali a diferença para o Flamengo. E, consequentemente, jogo para gols, acredito eu iria contra as estatísticas. Assim, o 2,5 gols, eu não tenho certeza, realmente. Até porque, desce um pouquinho, produção. Se a gente observa ali as médias de gols, existe uma tendência muito maior para o menos 2,5 gols, de fato. Agora, o ambas marcam, eu acho que pode ser uma boa pedida. Até porque, para mim, um palpite viável para esse jogo seria 1-1, tá? Então, ambas marcam, eu acho que seria uma boa pedida, porque, como eu disse, mesmo com o Flamengo eventualmente poupando o Pedro ali e tal, velho, o Flamengo tem muita opção ofensiva. O reserva de Pedro é Gabigol, simplesmente. Né? O Flamengo tem muita opção ofensiva. O Cebolinha se contundiu ali no início do jogo contra o Palmeiras, mas nada que afetasse o futebol desenvolvido pelo Flamengo, por exemplo. Então é um time que é muito forte, muito sólido, até mesmo com a ausência de Arrascaeta, De La Cruz, por exemplo, durante a Copa América. Foi um time que soube se portar muito bem, inclusive assumiu a liderança do Brasileirão. Então eu acho que, assim, o São Paulo é muito forte em casa, deve deixar seu gol. O Flamengo, mesmo com possíveis mudanças, também acho que deve deixar seu golzinho. Então acho que ambas marcam uma boa pedida. Cotação interessante, 1,89, odd muito boa. Acho que é a melhor para esse confronto. No último jogo do São Paulo, no Morumbi, contra uma equipe que também é bem ofensiva, né? Que o Botafogo foi 2-2. Contra um Carioca também. Contra um Carioca, exatamente. Então eu acho que realmente, de fato, é uma pedida muito interessante aqui para esse confronto. Eu fugiria de algo em termos de resultado final, tá? Principalmente porque a gente fica muito dependente do quão o Flamengo vai alterado para esse confronto. Pode ser, até ser que o Flamengo eventualmente vai estar titular também, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. E o São Paulo poupe. Exatamente. Se o Flamengo for 100% titular, eu acho que já pesaria um pouco mais pro lado do Flamengo. O empate anula a aposta do Flamengo valeria a pena. Se o Flamengo poupar muitos jogadores, aí eu já acho que vale a pena o empate anula do São Paulo. Então, como a gente não tem essa informação, deve ser algo que vai sair ali já nas últimas horas, né? Quando for disponibilizadas as escalações das equipes, ou um treino ali de última hora, que pode indicar algo do tipo, né? Eu fugiria de qualquer coisa relacionada ao resultado final, focaria realmente em gols, ambos marcam, é uma boa pedida. Bom, vamos dar uma olhadinha em gols. Vamos ver quanto tá pagando o gol do Flamengo? Será que vamos colocar logo os 50 aqui, ou você discordaria? Não, eu acho que é a melhor mesmo. Então, mesmo que os times mesclem, né? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência, porque são dois times ali que estão brigando por algo no campeonato. O Flamengo pode botar aí, produção. Cinquentinha. Sim, prossiga, por favor. O Flamengo, apesar de ser comandado pelo Tite, é um time ofensivo, né? Sim, não, a gente não enxerga muito Já foi mais em outros momentos. Não, é bem diferente daquele Corinthians do Tite, esse Flamengo. Bem diferente. O que era que você queria ver? Jogadores? Não, gols dos times, tá? Lá na aba de gols, produção, por favor. Arrasta mais um pouquinho, aí vai gols, boa, desce um pouco agora. Individualmente, né, das equipes, você disse. O gol do Flamengo, eu queria. O gol do São Paulo tá 1,36 e desce mais um pouco pra gente ver o gol do Flamengo, 1,37. Pré-jogo é muito arriscado, velho. No ao vivo, né? O gol de um dos times aí, ou 1,5. Eu recomendaria logo ambas marcam mesmo, velho. A partir do momento que a gente tá no mas para o fique de olho, pro ao vivo. Se o cara não quiser pegar o ambas marcam, não sai um gol cedo, cara, pode ser mais de marcar um gol cedo, é uma ótima aí. O Flamengo mais de 1,50. Mas é porque se o Flamengo poupa muitos jogadores, eu já acho que o gol de São Paulo acaba valendo mais a pena. Então, o ao vivo, ele tá muito dependendo das escalações, ao meu ver. Muito bem. Por isso que eu fugiria de qualquer coisa nesse sentido. E o mais de 1,5 no total? Pode ser, é porque acaba sendo praticamente a mesma coisa, que ambas marcam de forma mais segura, né? Acaba sendo uma pedida muito semelhante ao ambas marcam, mas se eventualmente não sair um gol cedo, ao invés de pegar ambas marcam, você pega o mais de 1,5 que é mais seguro, pode ser, uma boa pedida. Muito bem, então vamos repassar o Dica do Tipster, eu fico de olho para o duelo entre Tricolor e Rubro-Negro. A nossa dica do Tipster para o duelo entre São Paulo e Flamengo. Que jogaço, meus queridos, neste sábado de Brasileirão, é o ambas marcam. Mesmo eventualmente havendo uma possibilidade aí de uma das equipes poupar jogadores por causa da Copa do Brasil, eu acredito que a tendência maior de poupar jogadores seria do lado do Flamengo, inclusive, a gente acredita muito que as duas equipes vão conseguir deixar seu golzinho. São duas equipes muito fortes. O último jogo que a gente teve aí do São Paulo no Morumbi contra uma equipe mais qualificada também foi o 2-2 contra o Cruzeiro, ou contra o Botafogo. Então a gente acredita muito aí que as duas equipes conseguirão deixar gol, né? A gente tá falando do Flamengo, que marcou gol nos últimos 18 jogos, e o São Paulo, que atuando no Morumbi, é muito forte. Então, ambas marcam cotação 1,87, cotação muito boa, é a melhor pedida para esse confronto. O Fique de Olho é uma alternativa para o ao vivo, para quem quiser esperar o jogo começar, né? Vai se arriscar um pouquinho, porque vai ter que torcer para não sair um gol muito cedo, mas uma pedida interessante aí para o ao vivo, se você não quiser se arriscar no ambas marcam, é o mais de 1,5 gols, que é muito semelhante, mas aí você tá mais protegido, né? Porque se o jogo termina 2-0 para uma das equipes eventualmente, aí você vai ter green, o ambas marcam seria red. E você, apostador, qual o seu palpite para São Paulo e Flamengo? Comenta aqui embaixo o placar que você acha que vai ser. Muito bem, é isso, né? Jogão aí sábado à noite, né? Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trouxemos as dicas aqui, gostou? Então dá uma moral, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, muito importante, e ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos conteúdos, né? Diariamente aqui tem pelo menos um vídeo aqui novo para ajudar você, apostador, nas suas bets aí, nas suas apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto. Tamo junto.